Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude. Identificação. Bem, as pessoas devem ter um meio de se identificar. Existe a carteira de identidade com foto, com o nome do pai, da mãe, data de nascimento. É uma identidade a pessoa traz consigo. Bem, os mensageiros de Deus trouxeram uma identidade, uma vindicação de Deus. E queremos trazer um esclarecimento sobre a identidade de Elias. Como foi que ele foi identificado? Alguém escreveu assim: é muito complicado dois textos na Bíblia falar da mesma pessoa. Não somente vamos citar dois textos falando de uma mesma pessoa, mas vários textos na Bíblia. E primeiro vamos ler Malaquias 3. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E Isaías capítulo 40, no verso 3 nós encontramos: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Este está anunciando o mesmo personagem, o anjo da aliança. Malaquias 4, verso 5: vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O que este mensageiro deveria fazer? É a sua identidade. Quando Jesus veio, ele mandou as pessoas examinarem as Escrituras porque elas testificavam dele. Eu me identifico com elas. Então, vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O que ele vai fazer? Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, e vejamos agora essa identidade, esse nascimento deste profeta. Lucas capítulo 1, o anúncio do nascimento de João. Começa aí no versículo 5. Então, Zacarias estava ali oferecendo o incenso, e quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo estava de fora orando. Agora vamos começar no verso 12. Apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar, esse é o verso 11, do incenso. Quando Zacarias viu aquele anjo, ele ficou atemorizado. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Agora, qual foi a promessa de Malaquias, que nós acabamos de citar?
e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o que ele está dizendo aqui? Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então, cai por terra mais uma vez essa questão aí que João Batista estava morto no ventre de Isabel. E ele já tinha o Espírito Santo desde o ventre. Então foi um acréscimo que colocou nas Escrituras que ele estava morto. Até quando as pessoas vão estar colocando palavras na Bíblia e vocês não vão perceber? Ele estava morto ali. Ele já tinha o Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Primeira identificação. E converterá muitos dos filhos de Israel. Não é identificação? Ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo disposto. Então veja o que ele se identificou, João Batista aqui, para converter o coração, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Irá diante dele no espírito de poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos. Então ele faria as duas missões. Agora, às vezes as pessoas têm essa dificuldade, mas um homem só, duas vezes mencionado nas Escrituras, porque não só duas. Agora veja João capítulo 1. João estava ali pregando, fazendo o seu ministério, precursando a vinda do Senhor. Então vamos no verso 15. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Cadê a sua identidade? Por que você está fazendo isto? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Pronto, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Ué, mas nós encontramos que o seu nascimento, em Lucas capítulo 1, ele foi identificado, né? Irá diante dele no poder e virtude de Elias. És tu Elias? Não. Realmente, ele não era Elias, ele era João Batista. Ele estava no poder e virtude de Elias. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para cumprir o ministério, converter o coração dos pais aos filhos e muitos dos filhos a Deus. Bom, continuemos. Bom, finalmente lhes disseram: quem és? Ué, como que? Você tem uma identidade? Você é quem? Dá-nos uma resposta para que levemos a aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Olha com que ele se identificou. Ele se identificou como a voz do que clama no deserto. Agora vamos ver como que Jesus identificou a João. Porque temos que observar estas coisas. Porque João se identificou aqui, nós acabamos de ler, como a voz do que clama no deserto.
João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Perguntaram se ele era Cristo, ele disse que não. Perguntaram se ele era Elias, ele disse que não. Perguntaram se era um profeta, ele disse que não. Ele se identificou aqui como a voz do que clama no deserto, Isaías 40, verso 3. Mas prossigamos mais um pouquinho aqui, onde nós paramos a identificação do profeta. Porque ele nasceu aqui, irradiante no espírito e poder de Elias. Ele não se identificou como Elias. Mas veja que qual foi a identificação que Jesus aplicou a ele. Quando João enviou 2 discípulos a Jesus, ele disse, Jesus então começou a falar de João. Ele disse, o que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem trajado de vestes finas? Não os que andam com preciosas vestes, não. Os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta, sim vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito, envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Aqui que Jesus está identificando João também como a voz do que clama no deserto. Mas vamos aqui um pouquinho voltar em São Mateus, capítulo 17, verso 11. O que está escrito? 17, verso 11. Jesus disse, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque quando Jesus disse isso, o que tinha acontecido antes? A transfiguração, eles viram Elias, Moisés e Jesus. Então os discípulos lhe perguntaram, por que dizem, pois, os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ele respondeu, certamente, Elias virá primeiro. Então ele completa no verso 12, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Agora Jesus já identifica João Batista como Elias que haveria de vir. Então entenderam os discípulos que eles falaram a respeito de João Batista. E em Mateus, também aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus e João Batista, é o cabeçalho, né? Capítulo 11. Começamos aqui no verso 11. Bom, que a outra parte nós já falamos em Lucas, né? Jesus dando testemunho de João Batista. Mas no 11 nós não lemos lá em Lucas, vamos ler aqui em Mateus. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora faz-se violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Agora aqui, Jesus já identificou ele como o Elias que havia de vir. Ele havia de vir e veio, porque ele cumpre na sua jornada os 2 ministérios. A pessoa falou, mas como pode? 2 escrituras identificar o mesmo indivíduo? No seu nascimento, como Lucas relata, Lucas capítulo 1, você compreende bem isso. Os 2 ministérios, as 2 funções, as 2 identidades.
Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Então vai converter os filhos. E irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a Bíblia identifica João Batista em outras, Isaías 40, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 7, Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 17, João identificando ali no seu primeiro capítulo, João Batista, dizendo ao povo: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse vos batizará com fogo. Porque eles lhe perguntaram: por que tu batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então, meus irmãos, identidade. Nós encontramos aqui que João Batista se identifica claramente com Elias que havia de vir. Jesus o identificou. Então, se tem o outro ministério de Elias, Apocalipse capítulo 11, não tem outro Elias que vai trazer nada para nós. A Bíblia disse assim: que Deus te abençoe, te ajude e te fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.